Paz seja com todos, amados. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao Ministério Escola Reis e Sacerdotes, MERES. Amados, é motivo de grande alegria poder estar aqui com os amados, falar um pouco sobre a Palavra de Deus. Um assunto um pouco difícil de se falar, mas nós vamos colocar aqui para os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Esses dias a gente tem sofrido muitos ataques, de pessoas que querem saber como de onde nós tiramos essas ideias, de onde nós pesquisamos isso que nós estamos falando. Eu recebi um comentário há poucos dias e essa pessoa disse: amado, de onde você tira essas ideias? Amados, da Bíblia, a Palavra de Deus. Eu, Silvanir Rodrigues, tenho alguns pensamentos, eles diferem dos pensamentos das outras pessoas. Vamos lá. Primeiro pensamento meu: eu acredito que Deus não inventou ou não usou essas histórias da Bíblia aleatoriamente ou sem querer. Não. Eu acredito que o projeto de Deus, ele foi todo elaborado, foi todo planejado, foi todo feito com ordem e decência, como é o nosso Deus. Nosso Deus é um Deus de ordem, um Deus organizado. E as histórias que ele contou na Bíblia, todas são verídicas. São acontecimentos passados no céu, presentes na terra e futuros no céu ou no inferno, aonde você decidir passar a sua eternidade. Então eu vou repetir. Eu acredito que os acontecimentos passados na Bíblia, Gênesis, Êxodo, Deuteronômio, Levíticos, Números, Esther, Isaías, Malaquias, todos os acontecimentos do Antigo Testamento, eles foram escritos de histórias verídicas, algumas vividas pelo próprio Deus. Pelo próprio Deus, exatamente. E o que nós estamos estudando essa semana, amados, é sobre o Espírito Santo de Deus. Eu quero deixar algumas coisas bem claras aqui. Eu entendo a minha situação, porque eu não delego a ninguém essas informações que eu estou passando. Por quê? Primeiro, todo pecado cometido na terra, no mundo, todo pecado cometido, ele tem perdão. Só existe um pecado que não tem perdão, nem aqui e nem na vida vindoura, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Por isso eu tenho todo o tremor e temor de falar para vocês sobre esse assunto. Eu escrevi que a vida, ela vem com um manual do fabricante, que é a Bíblia, a Palavra de Deus, e ela vem com uma mãe, que é o Espírito Santo. E isso é verdade, eu acredito nisso. Eu sempre me baseei na Bíblia, no manual do fabricante. Então é isso. Todas as histórias escritas na Bíblia, elas são verídicas. Elas são atuais. Elas foram tiradas
dos acontecimentos passados no céu, dos acontecimentos passados na terra e dos acontecimentos futuros no céu ou no inferno, onde você for passar. Deus escolheu o povo judeu, a nação de Israel, para falar, escrever e protagonizar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso que eu estou falando para os amados. Deus escolheu o povo judeu, a nação de Israel, para falar, escrever e protagonizar sobre os acontecimentos passados no céu, presentes na terra e futuros no céu ou no inferno, aonde você escolher passar a sua eternidade. Ok? Por que, Silvanir? Deus, ele seria irresponsável se ele tivesse nos jogados direto no inferno. E Deus tem as condições legais, porque ele é rei, ele é monarca. E a palavra de um rei, a palavra de Deus nos ensina que a palavra de um rei, ela não pode ser revogada. Uma vez que um rei disse, aquele que roubar vai morrer, se o filho dele roubar, o filho dele tem que morrer. Porque a palavra do rei não pode ser revogada. De um rei não pode ser revogada. Eu aprendi isso na Bíblia. Aprendi isso na Bíblia e aprendi com a palavra de Deus, aprendi, o Espírito Santo nos colocou isso no nosso coração. E vamos para o versículo que nós vamos ler, os versículos, né? Então a postagem que eu fiz hoje, que a vida, ela vem com um manual do fabricante. E que é a palavra de Deus, a Bíblia, para nos dar uma direção. E a Bíblia vem com uma mãe, que é o Espírito Santo, para nos dirigir, nos orientar, ok? Por que eu disse isso? Porque algumas pessoas, elas dizem que Deus nos jogou aqui na Terra sem nenhuma informação, sem nenhuma explicação. As pessoas nascem sem nenhuma explicação, sem nenhuma informação. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós recebemos todas as informações que você precisa. Todas. E o outro versículo que eu coloquei é: uma mãe, o Espírito Santo, deixou a sua glória, o céu. Olha que tremendo. O Espírito Santo deixou a sua glória, o céu, e veio habitar entre nós, nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Qual é a mãe? Qual é o Deus? Eu disse, qual é o Deus que deixa a sua casa, o seu par, o seu filho primogênito, um lugar maravilhoso como é o céu, para nos convencer, para convencer o ser humano do pecado, da justiça e do juízo? Para muitas pessoas pode parecer normal, para muitas pessoas pode parecer isso normal, mas para mim não. Para mim isso é uma demonstração de amor maternal, uma demonstração de amor muito grande do Espírito Santo. Eu, Silvanir Rodrigues, não consigo ver uma outra característica. E colocando essa postagem no celular, eu puxei um versículo, porque eu sempre gosto de colocar um versículo junto com a postagem. E eu peguei lá em Isaías 49:15. Pode uma mãe se esquecer de um filho o qual amamenta? Todavia, ainda que uma mãe se esqueça de um filho o qual amamenta, eu não me esquecerei de vós. E a minha Bíblia, que eu tenho na internet, ela dá um monte de relação de versículos para você ver. E olha, gente, é maravilhoso você ver as demonstrações de amor de mãe. A Bíblia te dá, a minha Bíblia, ela dá alguns relatórios de amor de mãe. Um dos versículos que ela colocou ali para mim ver é sobre aquela mãe
que Salomão julgou que o filho dela era o vivo e o filho da outra era o morto, e quando o rei Salomão fala, corte a criança no meio, ela fala, não, deixa a criança viver, realmente uma atitude de mãe. E a outra mãe que perdeu o filho, ela diz, não, nem para mim, nem para você. E Salomão pega aquela criança e dá para a mãe. Então, eu vejo essas informações, juntando todas elas, eu vejo o amor do Espírito Santo pela alma do ser humano, pela tua alma. Eu vejo isso, porque ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Está tentando te convencer do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo está no nosso meio, está aqui conosco, é Deus conosco. E, no entanto, o ser humano joga isso fora, esquece disso. Alguns religiosos zombam disso, pisam na palavra de Deus. O mais ruim ainda é pisam na palavra de Deus. Uma palavra que foi mandada para que você tenha informações, para que você tenha orientações, para que você tenha todo tipo de informação que você precisa. Me desculpe, amado, se eu me emocionar, mas é o meu jeito, é o meu espírito de gratidão a Deus Criador em nome do Senhor Jesus. Vamos ler a palavra de Deus que se encontra em Lucas 15, a partir do versículo 3. Olha só, o versículo que eu escolhi, né? Então lhe propôs Jesus esta parábola: qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu, até encontrá-la? A palavra de Deus está perguntando. Achando-a, põe-a sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, olha só, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Um homem, um pastor, Jesus disse: eu sou o bom pastor, perdeu uma ovelha, e por causa de uma ovelha, ele deixou as 99 e foi atrás daquela perdida. E ele continua na parábola. Ora, qual é a mulher? Olha só, lá era o homem, né? O bom pastor. E agora aqui qual é a mulher? Gente, é muito importante que vocês entendam isso. O Senhor Jesus e o Espírito Santo assumiram todos os riscos desse plano de salvação. É muito importante que vocês entendam isso. Qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado-a, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Uma dracma, um valor irrisório. E vos afirmo que de igual modo há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Então, o Senhor Jesus, ele foi muito feliz que ele colocou ali o bom pastor e a mulher que perdeu a dracma. E eu continuo dizendo isso. O Senhor Jesus e o Espírito Santo, os dois
assumiram todos os riscos desse plano de salvação. Amados, é impossível que você não leia a Bíblia, não leia esses 2 versículos e você fique pensando, será que Deus está falando para uma mulher que não pode deixar o dinheiro perder? Não, não. A palavra de Deus está sendo bem clara, ela está falando de salvação. Está falando do próprio Deus, o Senhor Jesus e o Espírito Santo, que deixaram a sua glória para vir buscar e salvar o que se havia perdido. Portanto, amados, eu não me canso de falar sobre esse assunto. Não me canso. Eu vou falar até os últimos dias da minha vida. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente, em nome do Senhor Jesus. Meu nome é Silvanir Rodrigues e eu pertenço ao MERES, Ministério Escola Reis e Sacerdotes, em nome do Senhor Jesus.